Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal do TIP. Estamos aqui para falar de um tema muito importante para esse momento que a gente está vivendo, que é transição de carreira. Então, solta a vinheta para a gente começar. Hoje eu estou aqui com a Roberta Pérez, que tem uma história aí incrível, temos algumas coisas em comum da nossa história. Então, Roberta, eu queria perguntar para você, assim, me conta um pouquinho quem você é e me conta o que aconteceu quando você saiu da escola, né? Você foi fazer faculdade de quê? Ixi. Bom, eu sou fisioterapeuta, então eu saí da escola, mas assim, eu não tinha aquela dentro de mim aquela loucura por fazer fisioterapia. Eu acho que eu quis muito ser atriz quando eu era adolescente, mas daí os pais vão, né? Ah, não, é uma carreira difícil, você vai sendo muito influenciada. Eu nunca tive um sonho, assim, eu nunca sonhei em ser alguma coisa profissionalmente. Eu acho que eu tinha muito dentro de mim ajudar as pessoas. Então, eu acho que qualquer profissão poderia se encaixar. E daí, nessas da minha família e me conduzindo, eu lembrei como os fisioterapeutas me ajudaram quando eu praticava atividade física e me machucava, como eles me ajudaram ao longo da minha vida, porque eu cheguei a ser atleta, né, quando eu era mais jovem. Daí, acho que por conta disso, eu falei: ah, é uma maneira de ajudar alguém, eu vou fazer faculdade de fisioterapia. Fiz e super me apaixonei, assim. Eu me apaixono fácil pelas atividades, sabe? Então, me formei em fisioterapia e, assim, com todos os planos do que eu queria, da área que eu queria seguir, sabe? Antes, tudo que eu não tinha de sonho determinado profissional, quando eu entrei na faculdade, eu já sabia o que eu queria fazer, onde eu queria trabalhar, daí estava muito certinho, assim, na minha cabeça. Então, você foi para a área de saúde, né? Você saiu do colegial, da escola, na minha época, pelo menos, não sei, na sua falava colegial, né? Fala, colegial. Do colegial. Você saiu da escola, foi para a área de saúde, trabalhou por alguns anos em hospital, pelo que a gente conversou, né? Isso. Eu me formei, eu entrei na faculdade, daí acho que no segundo, terceiro ano eu já comecei a moldar o meu currículo para a área hospitalar, que era o que eu queria. Então, tipo, todas as matérias extras, estágio extra, monitoria, eu fui me capacitando e estudando muito fora a grade normal. Para mim, eu fiz a residência aqui em São Paulo, no Instituto do Coração. Então, né, pela USP, era a área que eu queria seguir. E daí, na minha cabeça, eu também tinha que eu ia, depois da minha residência, eu queria trabalhar nesse mesmo lugar, lá, pela estrutura do HC. Daí, prestei a prova, passei e fiquei trabalhando por anos naquela que era a carreira dos meus sonhos, né? Ou seja, a vida perfeita, né? Os planos todos acontecendo, instituições com uma reputação super alta. Imagino que você tenha vivido grandes desafios também, né? E aí? E depois Olha, disso, o que aconteceu? então, eu acho que foi muito difícil porque você batalha longos anos da sua vida para chegar profissionalmente naquele lugar. E eu confesso que acho que eu esperava, assim, sabe, uma sensação me invadindo. Uhul, tenho a vida dos meus sonhos, e não foi nada disso. Assim, foi uma vida muito dura. Eu estava satisfeita com o caminho que eu escolhi, mas eu não estava completamente feliz. Então, nem sempre aquilo que a gente sonha ou deseja é o que move a gente e deixa a gente feliz por completo, porque eu tive que abrir mão de muita coisa, de estar assim sempre com a minha família, de poder participar dos eventos de Natal, Ano Novo, porque era uma vida muito louca, plantão atrás de plantão e tipo abdicando da minha saúde emocional, física, enfim. E daí eu super me descuidei de mim mesma, sabe? Eu não cuidava da minha saúde, não, eu estava vivendo, eu estava sendo empurrada por uma enxurrada chamada vida de adulto, assim, sabe? Zero cuidado pessoal. E daí eu já queria dentro de mim, eu sentia que eu não queria estar ali pro resto da minha vida. Eu já tinha uns 4, 5 anos naquela carreira, mas eu já falava, eu não vou morrer dentro de um hospital, eu preciso sair daqui, vou precisar de um novo plano. E
e daí a vida tratou de dar esse empurrãozinho, né? Mas não tinha, você já tinha a sensação só, mas você não tinha clareza do que era esse Não. plano, é isso? Nada. Não. Eu sabia que eu queria aquele estilo de vida. Então, até antes desse chacoalhão da vida, eu tinha assim, como que eu posso sair daqui com a experiência que eu ganhei aqui e ir para outro lugar? De repente, carreira acadêmica. Então, eu já estava procurando fazer um mestrado ou um doutorado que me pudesse me dar a formação necessária para dar uma aula numa universidade, por exemplo, porque o ritmo de vida seria diferente, etc. Então, eu não tinha um plano, eu só pensei que poderia ser uma chance de eu sair de lá, sabe? Você mapeou uma possibilidade, mas aí a gente teve um plot twist aí da vida, né? Exatamente. Foi? Foi em 2016, aos 27 anos, eu descobri um câncer de mama, então sem ninguém na família, super inesperado. Eu ia completar meu primeiro ano de casada e foi um baita baque, assim, óbvio que a gente nunca espera, mas eu acho que jovem, quando a gente é muito jovem, a gente coloca mentalmente que a gente vai morrer com 93 anos, 95, 99, então isso dá espaço pra gente adiar muita coisa, e eu acho que eu adiei muito a minha felicidade. Eu pensei, vou trabalhar que nem louca para poder ganhar dinheiro para um dia ser feliz. Então, quando o dia, inclusive essa semana fez, agora julho, né, fez 4 anos do meu diagnóstico. Quando eu olhei aquele diagnóstico, a primeira coisa que eu pensei foi, se eu morresse agora, eu acho que eu não ia morrer completamente feliz, tipo, desesperada, que eu podia não ter tempo suficiente de fazer tudo aquilo que eu queria. Então, foi um baque, e olhar para a possibilidade de morrer me fez enxergar o que eu estava fazendo com a vida. E daí eu comecei a me reinventar a partir dali. Acho que nós compactuamos dessa sensação, porque eu também sou ex-paciente, né? Não sei se você pode Jura? falar que é ex-paciente, né? Mas É a verdade. sensação de receber um diagnóstico, né? Você recebeu com 27, eu recebi com 27. 29. É surreal, né? Porque você acha que você tem uma conta bancária de tempo, né? No banco do tempo, né? Que é quase limitado, e antes dos 30 você tem a sensação de imortalidade, né? Então você acha que vai dar tempo de fazer qualquer coisa. E aí, assim, eu não sei como é que você pensa, né, em relação a isso, mas para mim, eu não entrei muito na vibe poliana depois do diagnóstico, né? Eu entrei na vibe assim, cara, agora que eu não tenho tempo a perder mesmo, né? Agora que eu tenho que partir para ação e realizar tudo que eu quero realizar. Mas e aí, você recebeu um diagnóstico de câncer de mama, então, e a gente sabe que não é um tratamento curto, né? É um tratamento longo, e aí? Então, eu acho que eu não tive muito tempo para ficar remoendo ali o que seria. Eu acho que foi tudo muito rápido. Eu já comecei a fazer logo, eu comecei pelas químios. E, enfim, no começo tudo muito sofrido, eu tive muitos efeitos colaterais, mas assim que foi possível, lá para minha quinta, sexta químio, eu entendi algo muito importante na minha vida que eu trago assim até hoje, que é a autorresponsabilidade. Então eu percebi, bom, se eu não estou feliz na carreira, se eu não estou satisfeita aqui, se eu estou doente, o que eu posso fazer para sair daqui? Porque assim, eu estava entregando a parte biológica para a equipe médica curar, mas a minha frustração de não estar feliz no trabalho, os meus problemas com as minhas relações, eu preciso correr atrás. Então eu fui muito tipo, fui fazer terapia, fui fazer coisas que eu gostava, porque eu não tinha tempo a perder. Então, você tem que melhorar a sua alimentação, então vamos melhorar a alimentação. Eu fui mudando tudo. E nessas mudanças que eu fui dando um novo significado, eu fui descobrindo que de fato era prioridade na minha vida. Foi quando eu percebi, mais ou menos em novembro, eu tive o estalo que de fato eu não ia voltar para o hospital. Quando saiu a escala de plantões de Natal e Ano Novo, eu ainda recebi os e-mails. Eu estava afastada, mas eu recebi os e-mails. Quando eu recebi o e-mail, eu falei para o meu marido assim: nossa, graças a Deus, esse ano eu não vou precisar escolher entre trabalhar Natal e Ano Novo. Daí ele falou assim: você se escutou? Olha só, graças a Deus eu não vou precisar escolher. Ali eu entendi. É difícil, porque
que você sonhou em ter essa vida, mas não se encaixa mais no que vai ser a partir daqui. Então eu já sabia o que eu não queria, mas eu não fazia ideia por onde começar, porque eu não sabia fazer outra coisa da minha vida. Então, é tão surreal, né, o que você falou, que é como se você estivesse agradecendo por ter uma doença grave, né? Assim. Por isso que foi muito triste quando eu me escutei. Ali foi o start mesmo, cara. Eu estou sofrendo, eu estou preferindo estar onde eu estou do que voltar para o meu trabalho. Então eu preciso, autorresponsabilidade. Eu preciso fazer alguma coisa e me mexer para não ter que voltar para aquela vida de antes. E daí eu comecei a tentar me descobrir, enfim, eu fui muito atrás de tentar descobrir o que eu gostava. Fosse hobby, fosse sei lá, alguma paixão antiga, eu fui experimentando coisas, assim, eu fui fazendo curso, eu fui lendo, e eu acho que teve uma parcela, assim, de autorresponsabilidade, de eu correr atrás, de me redescobrir, e também um pouquinho de perceber o que o universo estava mandando para mim, porque foi um pouco também sobre demanda. Eu nunca cheguei e falei assim, eu vejo pessoas que falam assim, eu não quero fazer isso, mas o meu sonho é fazer tal coisa. Eu não tinha outro sonho. Então eu fui percebendo as coisas que eu gostava e que batiam com o que ia aparecendo de oportunidade. E eu fui transformando minha vida mesmo, durante o tratamento. E pelo que a gente conversou brevemente, porque eu também estou descobrindo bastante coisa sobre você nesse papo, né? Depois desse estalo aí, não foi uma só transição de carreira, né? Pelo que eu entendi, foram duas, né? Claro. Como é que Foi foi mesmo. isso? Olha, na verdade, antes de eu chegar assim, onde começou mesmo a mudar a minha vida, eu experimentei muito. Então, o câncer, acho que ele trouxe isso de, tipo, resetar a vida e eu começar do zero. Então, eu pensei, eu quero ser médica. Daí, fui fazer cursinho para ser médica. Daí, em 3 meses de cursinho, eu falei, o que que eu estou fazendo aqui? Que eu não quero mais isso. Então, eu fiz muito curso que não deu em nada, que foi só para eu descobrir que eu não queria aquilo. Por isso que eu falei que tem muito do que acontecia na minha vida que foi me levando a tomar as minhas decisões. Eu fiquei muito em depressão, né? Nesse período que meu tratamento tinha acabado, eu não sabia o que eu queria fazer da vida. A sociedade ficava, olha, seja grata, você tá curada, recomeça a sua vida, volta à sua vida normal. Só que eu não queria a minha vida normal. Então, tipo, eu entrei numa depressão feroz mesmo, juntou com o isolamento social que eu tinha por causa da mastectomia, então eu ficava muito quietinha no meu canto e foi sofrido, assim. E daí foi quando eu descobri a meditação. Eu comecei a meditar para tentar melhorar o que eu estava sentindo. E daí, curiosa que sou, bom, tá fazendo efeito, o que que é essa tal de meditação? E eu comecei a ler. Daí, lendo, eu pensei, bom, eu tô operada, não posso fazer atividade física, não posso sair lá para procurar o que eu quero fazer da minha vida. Vou fazer um curso de yoga, porque envolve autoconhecimento e alguma coisa boa vai sair daí. E daí fiz o meu primeiro curso de yoga, ali eu pensei, bom, não sei se é isso que eu vou fazer da minha vida, mas pode ser um começo, pode ser assim, a chance de eu me desligar do meu trabalho e começar a entrar um dinheirinho, eu me sentir confiante o suficiente para ir vendo o que eu quero fazer. Foi assim que eu recomecei, né? Foi com a yoga, dando aula. Primeiro eu dei muita aula de graça, fiz um projeto social, eu dou aula de yoga para paciente oncológico. E Tem aos tudo a pouquinhos. ver, né? Tem Tudo a tudo a ver, ver. né? Assim, Tudo a ver. acaba sendo aquela coisa que você consegue ter um goodwill e gerar um impacto através de uma experiência própria, né? Porque o paciente se conecta muito, né, com outros pacientes, né? Assim, Exatamente. eu conheço gente que teve diagnóstico, é uma empatia imediata, né? Porque a gente passou por trilhas parecidas, o que, assim, faz muito sentido. Legal esse projeto, parabéns. E daí gera essa empatia. Eu comecei a ver que eu gostava de estar próximo de pacientes oncológicos. E eu percebia que os pacientes oncológicos, eles entendiam as informações técnicas que eu trago por ser profissional da saúde e que eu conseguia fazer essa ponte de comunicação entre
coisas técnicas e linguagem de paciente mesmo, que precisa também de empatia, informação mais simples. E isso foi a segunda demanda. Então, eu estava ali dando as minhas aulas de yoga. No período do meu tratamento, eu abri o Instagram como um diário de bordo. A minha ideia era, como minha família estava em Santos, era mostrar, olha, eu tô bem, eu tô viva, até o dia da minha morte eu tô viva. Então, gente, ó, tá tudo bem, eu estou vivendo e me descobrindo. E eu acho que as pessoas começaram a gostar desse tipo de comunicação e entender que existe vida depois do diagnóstico. Então, o Instagram, que era uma válvula de escape também, porque eu desabafava muito e era muito acolhida, de repente virou a forma de eu mostrar que eu estava dando aula de yoga e conseguir aluno. De repente, as pessoas começavam a identificar a minha forma de me comunicar. Então, vindo uma palestra na minha empresa, e eu percebi que não era para falar de câncer, era para falar daquilo que foi muito natural, que foi a minha mudança de vida genuína. E daí eu montei uma palestra e falei, cara, acho que eu vou de fato me concentrar no que eu posso fazer para tentar ajudar os outros, que eu acho que é isso que me move, né? E daí montei uma palestra e comecei a dar palestra em empresa, daí começou a juntar o yoga com as palestras. Então, eu estudo muito sobre estresse, sobre o poder da mente, sobre como isso afeta a nossa saúde. E daí eu comecei, de repente, a dar um exercício de meditação dentro de uma empresa que está fazendo um treinamento corporativo. E daí eu falava um pouquinho da minha história e fazia um exercício. E daí, de repente, começou a surgir uma demanda que eu nem esperava. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer. E ali virou uma outra oportunidade de trabalho também. Muito legal. E aí, assim, basicamente você passou dessa fase da profissional de saúde, mas querendo ou não, né, a parte de meditação e de yoga tem muita relação, né? Parece, não sei, só um Tem lado mais mesmo. espiritual, talvez, de uma. Tem, e hoje em dia tem até cursos. Eu fiz mesmo uma pós-graduação em yoga terapia, que é a yoga do ponto de vista terapêutico mesmo, nas diversas patologias. Então eu pude unir, eu nunca deixei de ser fisioterapeuta, porque isso está muito presente na minha professora de yoga. O que eu fui fazendo foi agregar experiências e conhecimentos, né, e vivências. E hoje, tanto é que eu não consigo me definir exatamente uma tarefa que eu faço. Não é uma profissão. Eu faço diversas atuações em diversos setores. Não, É porque difícil, né, isso é explicar. muito legal, né? Porque assim, se você olha numa timeline de vida, a gente com 16, 17, 18 anos, né? Dependendo de qual idade você sai da escola, você é totalmente exigido a tomar uma decisão com um nível de maturidade muito baixo, né? Aí depois que você vai evoluindo na carreira, as pessoas vivem falando para você, não, você precisa ter foco, você precisa ser uma coisa só, você precisa ser muito bom nisso. Cara, tem muitas pessoas que eu conheço, e algumas também vão estar aqui na série de vídeos, que você pode ver aqui do lado, ou aqui nos cartões de recomendação. Algumas dessas pessoas que estão fazendo parte dessa série de vídeos aqui do canal do TIP, elas têm justamente essa angústia, né, de serem multipotenciais, de gostarem de fazer muitas coisas diferentes, né? E você não precisa ser só, eu sou a fisioterapeuta, né? Não, o que te torna única, na verdade, são as coisas que estão compondo esse quebra-cabeça, né? A gente é plural, né? É que eu acho que historicamente, eu sempre tento analisar que vem um padrão de comportamento. Historicamente, a gente tinha 2 ou 3 profissões que eram exclusivas de homens e só tinham essas 3 profissões, tipo, de faculdade. O resto eram trabalhos que eram menosprezados. E isso foi crescendo cada vez mais, mas ainda assim com essa ideia de caminho único, porque existe esse padrão de você sai da escola, se forma, casa, tem filhos e vai sustentar a sua família. Quando hoje em dia, como a gente está abrindo novos horizontes, isso não existe. Então, eu luto muito por um caminho que não seja único. Eu busco, tipo, ser livre na minha capacidade de criar. Por isso que empreender, para mim, teve esse papel fundamental, porque me ajuda, estimula a minha criação de soluções para essas questões, ou de diálogos para momentos, para situações
questões da vida que precisam, né, ser discutidos, enfim. Hoje eu sou livre para criar, é mais ou menos isso. Eu nunca penso num caminho único. Eu acho que pessoas como nós, porque eu não acho que a gente é velho, mas a gente vem de uma geração onde você tinha que prestar vestibular e fazer uma faculdade. Hoje eu já vejo jovens que são mais livres, que vão trabalhar, e a internet também hoje dá essa liberdade de você não precisar de um diploma. Então a gente vai mudando aos pouquinhos essa forma de pensar e de agir, né? E por isso que hoje a gente está feliz. Então, porque tem aquela coisa do jovem, né? Assim, talvez hoje, né? Das pessoas aí, um pouquinho antes de entrar na vida adulta mesmo, tem um pouco mais, um espectro mais amplo, né? De tomada de decisão, óbvio, né? Que é para uma bolha, para uma minoria, né? Se você pega, sei lá, uma população de periferia, é outra realidade, não tem nem essa escolha, talvez, né? Mas acho que a gente vive hoje um espectro muito mais amplo. Na minha época já era um pouco amplo, né? Assim, acho que muito mais do que a geração dos meus pais e sem dúvida do que a geração da minha avó, mas a decisão de profissão, né, era aquela coisa, tá, o que você quer, mas tinha que escolher o que você quer com nível de maturidade baixo, né? Então, e hoje é meio assim, tá, eu tenho um universo de potenciais e eu não necessariamente preciso ir para a faculdade agora. Eu posso dar um tempo, eu posso trabalhar um pouquinho antes, experimentar coisas novas, porque, cara, decidir fazer uma faculdade é um baita investimento de tempo, né? E tem algumas profissões, óbvio, diferente da área de direito, da área de saúde, mas tem algumas profissões que a faculdade ela é um complemento, ela não é determinante, né? Acho que na área de marketing, né, determinadas áreas mais ligadas à economia criativa, isso é um espectro muito maior. E o que eu entendo da tua fala é que você meio que saiu da área de saúde, né, para algo que misturou saúde, determinados tipos de terapia, com um pouquinho de economia criativa também, né? Porque produção de conteúdo é isso, né? E que eu precisei estudar também. Então, tem muita gente que fala assim: hoje eu tenho uma página que eu falo apenas da parte do meu trabalho, da transição de carreira e de como é empreender do zero a partir do digital, que eu acho que está sendo uma boa oportunidade de muita gente recomeçar nessa pandemia. Mas eu sempre falo nesses conteúdos, eu sempre sou questionada se eu sou a favor ou não de fazer uma universidade. Eu não acho, a gente sempre fica esperando uma pílula mágica, uma resposta que vai definir. Eu não acho que ninguém precisa ser obrigado a nada. A gente precisa entender que existem profissões maravilhosas que exigem uma universidade, existem momentos na nossa vida, a gente muda o tempo inteiro. O que eu acho é assim, faça seu curso, viva esse momento, mas saiba que você não precisa, não é obrigatório que você siga isso para o resto da sua vida. Hoje, grande parte do que eu sou e da maneira como eu trabalho é por eu ser fisioterapeuta. Eu não seria o que eu sou se eu não fosse fisioterapeuta. Então, eu nunca vou me arrepender da faculdade que eu fiz e de como eu trabalhei. Mas eu fico muito feliz de ter reconhecido que aquilo já não estava fazendo sentido na minha vida, que eu tinha outras prioridades, eu amadureci, eu estava dando mais valor para minha família, para minha saúde e virei uma página. Eu acho que o que eu vejo hoje no meu trabalho, porque eu faço muita consultoria, né, com pessoas que estão nessa situação, é a dificuldade de você reconhecer que você mudou e precisa virar a página, sabe? E isso precisa de muita coragem. Quando eu fui pedir demissão do hospital, eu estava lá no RH e me arrepiei até. Daí a moça do RH falou: você tem certeza que você quer pedir demissão na situação que o Brasil está e tudo mais? E ela não sabia, enfim, o que eu tinha passado, e eu comecei a chorar. Ela falava assim: não, a gente pode voltar atrás, a gente pode voltar atrás. Eu falei: não estou chorando nem de tristeza e nem eu tô chorando assim, porque é um ciclo que está se encerrando. Uma pessoa que deixou de existir está dando lugar
para uma nova. Então, é óbvio que eu sei que existem diversos desafios e reconheço os meus privilégios de conseguir recomeçar, porque eu sei que não é assim tão simples. Mas eu acho que nunca é tarde da gente rever, e mesmo com as dificuldades da vida, a gente fazer um bom planejamento para fazer uma... Eu fiz sem querer, né? Sem um plano. Mas hoje em dia, se você determinar que você virou a página e começar a pensar nas possibilidades, você pode fazer um plano respeitando as suas dívidas de vida adulta, né? Apartamento, carro, família, mas ainda assim valorizar a sua felicidade e fazer uma transição talvez um pouco mais longa, mas que você consiga ser feliz no seu trabalho também. Exato. E assim, né, entender, eu acho que da transição de carreira também, um dos pontos muito importantes, pelo que eu vejo por aí, né, é a pessoa querer fazer uma transição de carreira, mas também não abrir mão de nada, né? Você sempre vai abrir mão de alguma coisa, né? E Sim. assim, é parar para pensar, poxa, será que você precisa morar nesse apartamento com esse custo de vida? Será que você precisa ter esse carro ou ter carro, né? Ou ter mais de um carro? Tem gente que tem. Então, você tem que escolher do que você abre mão se você está fazendo uma decisão de uma transição de carreira pensada, né? De E alguma sempre coisa precisa abrir mão. eu sempre falo, eu faço muita consultoria nessa área específica. Inclusive, eu já fiz consultoria em transição de carreira com pessoas desempregadas, que eu acho que é o perfil do que está acontecendo hoje no Brasil. Existem pessoas que querem fazer transição de carreira, por exemplo, eu estou desempregado, sou da área X e eu quero, o meu sonho é trabalhar na área Y. Mas, e você vai precisar fazer uma transição. Só que como você está desempregado, para fazer uma transição e honrar os boletos que chegam todo mês, você talvez tenha que se recolocar numa área que não te faça tão feliz imediatamente, mas que te dê o suporte financeiro para você se gabaritar ou se formar ou se estruturar para poder fazer a sua transição. Então, entender que a transição não é um botãozinho que você muda a sua carreira. Na verdade, é um processo. E como todo processo, ele exige planejamento e paciência, né? A gente precisa enxergar o que a gente quer, a gente precisa enxergar a realidade. A realidade é, eu tenho dívidas, eu tenho compromissos familiares que eu preciso honrar. Então, colocar no papel. Então, isso que você falou de, será que vale a pena eu ter 2 carros? A gente, para fazer um planejamento de transição de carreira, a gente precisa fazer um planejamento financeiro, é óbvio. A gente precisa saber. Eu juntei muito dinheiro na minha fase afastada do trabalho, porque eu sabia, eu falei, eu não sei o que eu quero fazer, mas com certeza eu vou precisar de dinheiro, ou para me manter, ou para investir em curso. Então, eu não sei quanto eu vou precisar, eu vou juntando tanto quanto for possível. E hoje eu falo isso para as pessoas: faça um planejamento financeiro, entenda qual é a sua situação atual e qual é a situação que você precisa ter para estar num outro emprego, porque daí você vai aprender quanto que você vai precisar economizar. Exatamente. E tem um aspecto muito importante disso, né? Assim, de um lado, a gente fala muito que o Brasil é um país que não tem educação financeira, né? Mas do outro lado, a gente tem um país muito pouco privilegiado, né? Que as pessoas vivem com a grana do mês, não tem reserva e etc, né? E de repente, essas pessoas, quando pedem um emprego, seja por conta de uma crise, né, que a gente já viveu nos anos anteriores do país, seja por conta de uma crise da pandemia, né? Assim, é uma transição de carreira compulsória, né? Que talvez tenha sido um pouco diferente da sua, mas você não deixou de ter passado por um baita estresse, né? Que foi uma doença grave, né? Porque tem gente que pode parar e assistir o vídeo e falar, não, para ela foi fácil. Ela teve Mas tempo aí de eu pensar. ouço isso, Lud, eu escuto isso o tempo inteiro. Ah, mas para você foi fácil. Daí às vezes eu falo assim: você escutou o que você disse? Para você foi fácil ter tido câncer para fazer sua transição? Não é fácil. Eu acho que o motivo que faz a gente repensar a nossa vida pode ser o desemprego, pode ser a morte de um ente querido, pode ser uma doença, pode ser uma separação, enfim, várias situações que geram um impacto na nossa vida
param a gente para a gente olhar o cenário, para olhar se a gente está feliz ou não. E isso tudo pode ser motivo para a gente fazer uma transição de carreira. E eu reconheço os meus privilégios de acesso, mas eu tive que abrir mão de coisas, eu tive que me programar e eu tive que me planejar. Então, eu acho que independente da quantidade de boleto que vem ou das necessidades, se você fizer um bom planejamento, você consegue fazer uma transição. Entendendo que, se você for comparar pessoas, é óbvio, tem transições que são mais longas, tem transições que são mais sofridas, porque você tem que abrir mão de mais coisas nesse processo, mas ele é possível em todos os casos, desde que aquilo seja realmente um sonho, seja realmente vale a pena abrir mão de tudo e fazer tanto planejamento. Quando vale a pena, quando é pela sua felicidade ou pela sua aproximação com a família, você tem tipo aquele gás para seguir nas dificuldades, sabe? E existe também uma potência criativa, né? Que talvez eu não sei como funciona na área de saúde, porque eu tenho pouquíssimo conhecimento, né? Mas pelo que você me contou, né? O lance de empreender, o lance de produzir conteúdo, isso talvez fosse uma potência criativa que até então você não tivesse tido contato, né? Eu não sei se Exatamente. na faculdade de fisioterapia você tem contato com esse tipo de disciplina, de conteúdo, ou mesmo assim de expressão, né? Nada, é zero para você ver. Hoje, quando eu olho assim como foi minha vida acadêmica e até profissional, eu vejo como eu sempre tive um potencial de inovação, porque a criatividade ela se manifesta de diversas formas, né? A minha sempre foi meio inovadora. Então, quando eu tinha um paciente que eu precisava tirar ele da cama e ele era obeso e não tinha mobilidade, eu sempre arranjava um jeito, uma artimanha, um objeto. Eu sempre fazia, eu era muito criativa na maneira, quando era com criança, sabe? De inventar alguma forma de entreter aquela criança e tratar ao mesmo tempo. Então, eu sempre tive essa vontade de resolver problemas de forma criativa. Então, mas eu nunca fui estimulada, assim, diretamente a fazer isso. Hoje, produzindo conteúdo e empreendendo, eu vejo muitas soluções. Então, eu consigo enxergar esses problemas de comunicação entre saúde, entre os profissionais e os pacientes, que é uma das minhas atuações hoje que eu ando estudando muito, como que você se aproxima? Você precisa do cliente, ele precisa de você. Como que você tem que se comunicar? Sair, deixar o conhecimento mais horizontal, para que seja de igual para igual. Enfim, e daí eu vou misturando. Por isso que, assim, por que a gente tem essa necessidade de definir, colocar coisas dentro de uma caixinha? Então, o que eu fiz na minha vida foi tirar tudo da caixinha e juntar tudo numa grande cesta que vai continuar recebendo conhecimento. Por isso que eu não consigo, eu sou empreendedora, mas eu não consigo definir uma atividade, porque eu uso de todos os conhecimentos, de todos os cursos e experiências pessoais. A gente às vezes menospreza muito, a gente engrandece diplomas, cursos e, né? Ai, meu Deus, eu sou formada em tal coisa, e esquece que as experiências pessoais, às vezes, elas trazem qualidades e uma força muito grande da gente levar isso para o trabalho. Então, as histórias precisam ser contadas. Um inspira o outro, um motiva o outro, um conforta o outro, e de repente todo mundo junto começa a sair de A e para B. Eu confio muito nas histórias, assim. E é exatamente por isso que a gente está fazendo essa série de vídeos, né? Porque é muito bom ouvir quem já passou, né? Quem já trilhou antes, né? Para você ver, primeiro, que é possível, segundo, que não é tudo um roteiro, né, hollywoodiano, onde tudo dá certo, né? E o final sempre acaba num casamento lindo no campo, né? Não, gente, não é isso, né? Na verdade, a gente aprende e se desenvolve, né? Quando a gente ouve histórias, quando a gente é inspirado por histórias de pessoas que já passaram por ali, e a gente, ao ouvir essas histórias, a gente para e pensa, não, eu sou viável também, né? É possível, né? Para mim também. A tua transição de carreira foi antes dos 30, né? Ou foi nos 30?
Foi com, ó, 27 foi meu diagnóstico. Eu pedi demissão, é que eu tive uma licença prolongada, mas com 27 anos eu parei de trabalhar no hospital e comecei o processo a partir daí. Mas, de fato, a pedir demissão, eu pedi no dia 1º de maio, bem dia do trabalhador, né? Dia do trabalho, 1º de maio de 2018. Então, foram 2 anos, mais ou menos 1 ano e meio em transição para começar a dar aula de yoga, que foi quando eu comecei. Então, tipo, foram 1 ano e meio mais ou menos para eu começar crua, aprender o que é CPJ, não ter salário todo final de mês, assim. Então, foram vários aprendizados. E hoje eu acho que eu ainda estou em processo, porque eu abri a minha empresa recente. Por isso que eu acho que é importante a gente transbordar as nossas experiências para os outros, que é o que você está fazendo aqui comigo. Porque de alguma forma o que transborda vai ajudar a falar: olha, ela está fazendo, vou fazer também. Curto isso. Não, totalmente. E assim, antes que alguém pare e pense, né? Nossa, mas ela teve 2 anos para se reinventar. Gente, 2 anos passando por um tratamento oncológico, não são 2 anos parada na sala de casa, assistindo sessão da tarde e desenhando, escrevendo num papel um plano maravilhoso. Gente, o tratamento oncológico é longo, né? Ele é sofrido, né? Eu não sei exatamente qual foi, se você teve um câncer de mama hormonal, não hormonal, mas, gente, assim, é um tratamento super longo, né? Não é um tratamento que você fala, fiz um mês de tratamento ali, tá tudo bem. São meses, né? Alguns medicamentos, eu não sei se você tem tomado ainda, mas assim, alguns medicamentos são 5 ou 10 anos, né? Então, isso vale muito lembrar que o processo, eu ainda não tive alta, óbvio, mas eu comecei o meu tratamento em julho de 2016. A minha última cirurgia, porque eu fui fazendo uma cirurgia atrás da outra, que eu tive várias complicações, foi dia 11 de setembro de 2017. Então, nesse Nossa. período, que eu estava pensando no que eu queria fazer, eu saía de centro cirúrgico para centro cirúrgico e toma aqui, dá problema ali. Então, esse ano foi muito pesado porque eu entrei em depressão. E daí depois, não tem mais cirurgia, mas tem a depressão. A depressão e a sensação de não saber. Eu falava muito assim, como eu não sabia o que eu queria fazer, a gente é muito acostumado a se descrever para alguém usando nome, profissão, só que isso não é a gente. O problema é que quando a gente perde, Ou então a eu não sou mais. empresa, né? Oi? Ou a empresa, né? As pessoas que trabalham em grandes empresas não têm nem sobrenome, né? A fulana da empresa tal, né? Então, eu sempre falo isso. O nome da minha palestra é Afinal, quem sou eu? Porque eu sempre me apresento. Eu sou a Roberta, eu tenho 31 anos e eu sou fisioterapeuta. Só que isso é o meu nome, não é quem sou eu. Isso é a minha idade, isso é a minha profissão. Isso não tem nada a ver com o que eu sou. O que eu sou é muito mais profundo. Então, naquele momento onde, nesses 2 anos que parecem que foram fáceis, quando eu decidi, eu não sou mais fisioterapeuta, eu não sabia quem eu era, porque por muitos anos eu era aquilo. Então é uma sensação de não saber quem eu era mesmo. Eu estava perdida no mundo, eu não sabia para onde ir. Essa sensação, ela é horrível. Eu tive que tratar isso com terapia e psiquiatra, porque eu tinha ganhado uma vida nova e não sabia o que fazer com ela. Você tem muito medo de errar. E hoje eu penso assim, que não é algo exclusivo de quem tem câncer. As pessoas que me procuram querendo fazer transição de carreira, elas têm medo ou de deixar a situação que está confortável, porém dolorosa, ou o medo do desconhecido. Por isso que eu sou muito a favor da informação. Medo é sinal de insegurança. Você tem medo do novo. A gente fica incomodado com o que é incerto. Mas quando a gente corre atrás de conhecimento, então, de informação, de histórias, saber mais sobre a área que você vai seguir, quando a gente se mune de informação, isso dá uma certa segurança para que a gente dê o primeiro passo. Então, esses 2 anos eu estava me munindo de informação para dar o primeiro passo. E não foi nada fácil. Mas é possível. É possível, um monte de gente está fazendo isso, né? Acho que existem coisas muito ruins que acontecem com a gente, né? Um câncer é uma coisa
muito ruim. Você perder o seu trabalho é uma coisa muito ruim, né? Existem coisas muito ruins, mas existe, falando um pouquinho de meditação, eu tenho um amigo que fez uma transição de carreira de executivo para monge, né? Todo mundo fala do livro do James Hunter lá, que é o monge executivo, ele não, ele foi de executivo para monge. E uma das coisas, sempre que a gente tem a oportunidade de conversar, ele fala muito da mente serena e construtiva, né? Então, se você não controla um câncer, porque entendo que tem gente que fala que é por fatores externos, né? Mas assim, cara, você ter uma célula maluca no seu corpo, você não controlou, Não, né? é Não foi uma decisão. multifatorial, porque se fosse só um fator, a gente já sabia a cura, né? Ele é Exatamente, multifatorial. exatamente. Então, você não pode, né, perder o controle para as coisas que você não controla, né? Então, putz, você perdeu o emprego, você está numa situação difícil, calma, mas assim, e tô falando isso de um lugar de fala muito privilegiado, tá? Ainda assim, por mais difícil que seja a situação, tem que se encarar como uma micro ou como uma macro oportunidade, né? Acho que esse é um ponto da gente construir em cima de algo que não é tão positivo assim, né? E eu acrescento, eu acho assim, não, isso não tem a ver com privilégios, porque assim, a gente tem mania de colocar níveis nas dores, né? Então, assim, é óbvio que a gente reconhece todos os nossos confortos, mas assim, dor é dor, dor dói. Então, eu sempre brinco nessa parte de autoconhecimento, a gente precisa ter autoconhecimento para se manter saudável nos processos. Eu sempre digo assim, a dor dói e o papel dela é doer. Então, não existe esse mundo onde a gente vai estar livre da dor, apesar da gente desejar isso o tempo inteiro. O que a gente tem que parar de fazer, primeiro, é comparar dores, comparar problemas. O problema do outro é maior do que o meu. Nada disso. Dor é dor. Cada um sente de uma maneira. E pensar que existe vida além da dor. Então, quando a gente começa a sair do lugar de dor, se o papel dela é doer, a gente só precisa entender que existe uma vida além dela. Então, eu vivo apesar da dor, eu vivo apesar do sofrimento. Então, isso não é a gente ignorar que existe um problema, não, é a gente viver apesar dele. Então, isso vale para essa situação de pandemia que afeta em diversos fatores, né? O mundo inteiro, todas as pessoas, todas as famílias são afetadas de alguma maneira, e daí não convém a gente dosar. O que convém dói nas pessoas, só que a gente precisa continuar vivendo. Então, que a gente reconheça as possibilidades, a gente reconheça alegrias, porque quando tá lá doendo, ainda assim você tá lá respirando, ou você está lá ao lado dos seus entes queridos, enfim, sempre vai ter algum motivo que faz você respirar fundo e pensar que apesar daquela dor tem alguma coisa para continuar ali te movimentando. Então, pensar nisso tira a gente do lugar de falar para ela foi fácil ou para ele é mais simples. É só pensar. Tá difícil de fato para todo mundo, mas o que a gente pode fazer? É nossa ação. O que a gente pode fazer para transformar um pouquinho a nossa vida e ficar um pouco mais confortável? E é isso, né, que a gente faz com a transição de carreira. A gente está incomodado num lugar, mas a gente está buscando ser feliz. Todo mundo busca ser feliz, né? Sem dúvida. E hoje, basicamente, o teu projeto o nome dele tem a ver com isso, né? Que é o Vai por Mim, né? Então, você virou empreendedora e conta o que você continua dando aula de yoga, pelo que eu entendi, de yoga. E tem Tanto faz, yoga, tudo igual. Então, o que acontece foi, hoje em dia eu mantive os meus alunos desde aquela época ali, os meus primeiros alunos particulares, então eu continuo só com aulas particulares de yoga, mas com uma agenda limitada. E eu faço isso muito porque trabalhar com isso é como se fosse sabe, um respiro no fim do dia, me dá muito prazer, não é pensando no dinheiro nem nada, é pensando que isso me gera autoconhecimento e me deixa confortável. Daí, paralelo a isso, eu fui deixando crescer, sentindo, né, a demanda vindo do portal Vai Por Mim, que surgiu como um Instagram, e daí, de repente, por conta das palestras, de eu começar a investir em estudo para poder oferecer melhor o conhecimento
conhecimento para as pessoas, tentar ajudar de uma forma mais profissional. Ele se tornou uma empresa, então o portal Vai Por Mim, ele conta com a parte social, que é a criação de conteúdo, acolhimento de paciente, ações em projetos sociais, mas paralelo a isso eu trabalho hoje com empreendedorismo digital, então com palestras fora de Outubro Rosa, palestras de motivação, vamos falar sobre saúde mental, tudo, todos esses pedacinhos que a gente conversou da minha história, eu transformo e coloco isso dentro da palestra. Então, se o foco é saúde, a gente vai falar sobre saúde. Se o foco for saúde mental, vamos colocar essa ênfase. Enfim, tenho esse trabalho das palestras. Hoje eu estou com um novo Vai Por Mim Job, que é a parte profissional. Eu tenho algumas consultorias em marketing digital, em marketing na saúde. Hoje tem esse movimento muito bacana que eu gosto, estudo muito, que é o marketing com propósito, que são as marcas cada vez mais preocupadas com os acontecimentos do mundo, com as causas, e daí a gente se aliando da melhor forma possível para que todo mundo saia ganhando. Então, hoje, meu trabalho funciona dessa maneira. E eu estou muito feliz, tendo essa capacidade de expandir e arranjar soluções para os problemas. Não, e é muito legal, né? Você virou, né, uma produtora de conteúdo, né, profissional, uma profissional de marketing. Na prática, é isso, que tem uma formação na área de saúde, né? Nada a ver uma coisa com a outra, Mas né? tudo bem, porque é justamente esse o ponto, né? Eu Algumas nunca ia profissões, pensar na minha vida que eu ia trabalhar com isso. não, algumas profissões não têm essa barreira de entrada e isso é lindo, na prática isso é lindo. Isso gera uma competitividade maior, mas no fim das contas eu particularmente acho isso lindo, né? Porque você dá chance para as pessoas fazerem as transições, né? Que elas querem fazer. Eu queria te fazer uma pergunta e queria saber a tua opinião, porque eu acho que não tem uma resposta certa para essa pergunta, mas assim, você acha que transições de carreira unicamente orientadas ao dinheiro, elas dão certo? Eu acho que elas podem dar certo, mas normalmente elas dão certo assim, elas são efetivas no sentido de você sai de um trabalho e vai para o outro, mas não necessariamente isso vai dar certo tipo no coração da pessoa, ela não vai se sentir feliz de fato. No começo eu criei uma metodologia em cima das coisas que eu passei, dos erros que eu cometi, eu meio que entendi como que é uma maneira bacana das pessoas fazerem uma transição de carreira suave. Uma das etapas eu chamo de alinhamento de expectativa. Por quê? Porque a pessoa ela vem normalmente ou com um sonho, uma vontade já definida, ou perdidinha da Silva, e daí a gente tem dois momentos ali. Essas pessoas que fazem transição em função do dinheiro, elas podem ir para esses dois caminhos. Só que quando a gente faz o alinhamento de expectativa, ou seja, normalmente, se você quer uma profissão que vai te dar 30, 40 mil reais por mês, ela vem junto de muito tempo trabalhado, de muito investimento em cursos e etc, etc, etc. Então, a gente faz o alinhamento. Né? Ninguém ganha um salário de 30 e 40 e 50 ou 100 mil reais, né? Sem precisar tomar uma decisão difícil por semana, né? Vamos lembrar. Exatamente. Então, vem o ônus e o bônus. Então, nessa fase de alinhamento de expectativa, é quando eu sento com a pessoa e eu faço uma pesquisa e eu falo: olha, você está querendo isso por conta do salário, mas junto do salário, você precisa entender que vem isso, ficar longe da família e tudo mais. Se a pessoa, de fato, ela está interessada em ganhar dinheiro e for para esse lado, provavelmente ela vai fazer aquela profissão, aquela atividade, mas em função de abdicar de coisas pessoais e talvez ela não seja feliz. Mas daí não é o meu papel. Apesar de eu estimular um trabalho com propósito e felicidade, quando a pessoa me procura para fazer transição de carreira, eu vou auxiliar. Mas a gente sempre precisa analisar isso. E nisso que você falou, eu acho que convém também dizer, todas as pessoas que vêm em busca de uma melhor qualidade de vida, que foi mais ou menos também o que aconteceu comigo,
Eu sempre falo assim, a gente dá valor para tudo. Então, quando você vai comprar um bolinho de pote, sei lá, a pessoa ela vai colocar um valor para o pote, né? Vai ter um custo no pote, um custo por cada ingrediente, um custo de mão de obra, um custo de luz, enfim, cada coisa tem um valor. Mas é engraçado que só a qualidade de vida não tem. Ela não tem um valor. Então, quando você sai de um emprego ganhando 10 mil reais e você está buscando qualidade de vida a área que você encontrou, se você vai ganhar 5, que talvez seja possível para você, você desdenha, não quer, rejeita, sem entender o tanto de qualidade de vida que você vai ter. Então, eu sempre falo assim, finge que isso é um valor financeiro. A qualidade de vida, quando ela vem, ela é prazerosa. Hoje eu trabalho remoto, eu vejo os meus familiares, eu consigo fazer as coisas que eu amo, eu me alimento, eu tenho tempo para cozinhar, que é prioridade para mim, eu tenho tempo para me exercitar, então eu amo correr, eu consigo organizar a minha agenda. Isso tem um valor para mim. Isso tem um valor para mim. Então, eu agrego isso ao valor que eu ganho no final do mês. E isso é muito importante quando a gente faz ali o alinhamento de expectativa e entender o valor daquilo que você está procurando. Isso, Roberta, que você falou tem muito a ver com o pensamento do Mujica, que ele fala que toda coisa que você vai consumir, você vai comprar uma caneta porque você quer e é uma caneta dourada. Ela custa X reais, você não está comprando ela com dinheiro, você está comprando ela com tempo de vida, né? Então é mais ou Exatamente. menos o mesmo paralelo que você acabou de usar. Tanto é que só acrescentando dentro da sua fala, eu lembro que quando eu comecei a dar aula de yoga, eu não sabia nem dar o valor para as coisas. E o meu terapeuta, num determinado momento, eu falei para ele: eu queria dar aula num estabelecimento, mas eles falaram que a aula custa tanto e eu acho pouco. Daí ele fez um cálculo, ele calculou quanto que eu ganhava por hora no hospital que eu trabalhava. Então a gente está acostumado a ver o salário por mês, né? Daí ele falou assim, então vamos avaliar lá qual era o valor da sua hora. Ele fez o cálculo e ele falou, agora você está vendo que por hora o valor é semelhante. Então, não é um salário ruim, não é um valor ruim. Então, pensa, sua hora tem um valor. Então, a partir daí, hoje, eu penso muito assim, quanto que eu estou querendo vender o meu tempo? Por isso que eu seleciono o trabalho, eu seleciono, graças a Deus, tenho a possibilidade de fazer isso, mas eu não vou passar por cima das coisas que eu acredito, das coisas que eu prezo, em função apenas de dinheiro. Eu tenho que pensar em mim também. O dizer não, né, é muito parte de uma jornada de transição, né? Seja de carreira ou de qualquer outra coisa, né? Dizer não é um ponto, ou para você levar a sua empresa para um outro patamar, ou para você fazer decisões melhores, tomar decisões melhores, né? O dizer não é um ponto bem chave. E Roberta, caminhando para o final do vídeo, eu queria que você desse 3 dicas que você considera assim valiosíssimas, baseadas na sua visão de mundo, para quem vai começar, para quem ou vai começar assim, amanhã vai começar a tomar decisão sobre transição de carreira, ou para quem está considerando, né? Para quem está numa situação de risco, de repente, de putz, olha, eu acho que eu vou ser mandado embora, né? Quais são as 3 coisas que você falaria se você encontrasse uma dessas pessoas? Bom, então vamos lá. Acho que tudo começa com uma lista. São 2 listas. Essa é a primeira dica. Liste tudo o que você gosta de. Não tenha medo. Saia do padrão do pensamento e coloque no papel. Isso é como se você materializasse os seus sentimentos. Lista tudo aquilo que faz sentido para você, que você gosta. Sejam hobbies, seja atividades que você é bom. Eu sou bom em escrever. Liste todas as suas qualidades, coisas que você ama fazer. E também aquelas que você não gosta. Tendo isso listado, você tá meio que colocando, você começa a entender mais de forma mais palpável os caminhos que você não quer seguir, porque dizer não é o primeiro passo. Eu não quero trabalhar com isso, já elimina um monte de possibilidade. E daí você entende as coisas que você quer, que você prioriza naquela lista, e daí isso fica mais fácil da gente encontrar onde é o caminho, principalmente para as pessoas que não sabem por onde recomeçar.
começar. Essa é a primeira dica. A segunda, a gente tem que pensar no financeiro. Liste, eu sou a rainha das listas. Liste tudo que é gasto fixo, que você não tem como mudar. Liste tudo que é gasto variável. Entenda qual é o seu comportamento financeiro. Depois Entender que a você entende. diferença do que é um gasto fixo e um gasto variável. Porque tem É, custo fixo que você pode se livrar, né? não, mas primeiro, por isso que assim, embora seja fixo, liste ele como fixo, para depois que você escrever que é palpável, você começa a identifica que isso às vezes pode ser descartado, que pode ser cortado. Então, quando você bota no papel, você tem uma situação melhor, você tem uma visão melhor do panorama financeiro, entende o que você pode cortar, entende quais são as suas responsabilidades. Por exemplo, eu quero fazer transição, mas eu tenho um apartamento para quitar. E daí você corra atrás da melhor forma de negociar essa dívida, enfim, você cria o seu cenário financeiro para entender da onde vai dar para enxugar um dinheirinho ali por mês para poder te ajudar no investimento em curso ou no investimento de você não estar trabalhando entre um emprego e outro. Então, essa é a segunda dica. E a terceira dica, vamos lá, que me pegou de surpresa essa terceira. Eu já dei 2 dicas muito boas, mas eu vou puxar a sardinha aqui para o nosso lado. A terceira dica é buscar informação. Buscar informação em pessoas que te motivem. Várias vezes, quando a gente entra em contato e vai falar dessas nossas vontades para pessoas que são muito quadradas ou que não estão no mesmo momento que a gente vai ouvir muita coisa que desmotiva. Pessoas dizendo que não, o importante é ter status. Nossa, você vai deixar a sua carreira, o seu nome. E essas pessoas, elas podem te desmotivar, te fazerem esquecer de que você gostaria de mudar para ser mais feliz, para ser mais próximo, para ser mais próspero. Enfim, e se aproxime de pessoas. Só fale isso para quem realmente tá com você nessa jornada. Se motive com vídeos, com textos. Hoje em dia a internet tá aí para oferecer um monte de conteúdo que vai te motivar, porque vão ter dias que não vão ser fáceis. Aqueles dias que você se sente perdido ou que parece que nada vai acontecer. Daí você lê uma bela história, assiste um belo filme de transição, de uma história bem inspiradora, e daí você dá aquele respiro e fala, ó, de novo, tira a poeira que eu vou conseguir, e entende com muita paciência que é um dia depois do outro. Acho que valeu essas 3 dicas, hein? Super valeu. Não, e assim, vale dizer que essas pessoas que você comenta e que elas te desencorajam, muitas vezes elas não estão fazendo isso por mal. Elas só estão fazendo porque elas estão falando isso porque elas estão projetando a falta de coragem dela em vocês, em você, né? Assim, esse é um ponto super chave. Então, a gente vai deixar aqui embaixo, na verdade, no debaixo da Roberta, o Instagram dela para você seguir. Vou deixar o meu aqui embaixo também para você seguir. E eu vou pedir para você assinar o canal aqui do TIP, porque assim como esse vídeo foi incrível, vão surgir vários outros aqui. Não sei em qual ordem você está vendo, na verdade, tanto faz, porque não é sequencial, mas vão surgir outras pessoas incríveis que ou passaram por transições de carreira, como a Roberta, ou que tem dicas incríveis também sobre esse tema. Roberta, muito obrigada. Você foi a pessoa que conectou a gente, é muito especial para mim, que é a Ana Mi, para você também, é especial para todo mundo, né? É uma celebridade praticamente. Ela é uma musa inspiradora. Musa, exatamente. Para quem não entendeu ainda de quem estamos falando de Ana Michele, do @paliativas, que é outra paciente oncológica, né? A trupe oncológica aí super se une, né? É muito legal observar. Uma ajuda a outra. Exatamente. Então, é outra pessoa também que vale a pena seguir. E eu agradeço muito o seu tempo, a sua disponibilidade de conversar com a gente e espero gravar outro vídeo com você em breve sobre outros temas também. Pode chamar, que eu acho que você percebeu que eu gosto de falar, né? Pode, né? Então, ó, pode me chamar para conversar, eu tô sempre disponível, amo falar sobre essas experiências, confio muito nas histórias das pessoas e sempre vou estar aqui para também tirar qualquer dúvida de quem precisa. Muito obrigada pelo convite. Você acha que uma pessoa que teve câncer de língua não gosta de falar? Esse é o maior sarro que a Ana Michele
Michelle tira de mim. Ela fala, eu tenho uma amiga que teve câncer de língua e dá até palestra. Ai, é verdade, isso é ótimo. É uma ótima ironia, né? Exatamente. Pessoal, muito obrigada por assistir até aqui. Deixe o seu joinha, assina o canal e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau!